Olá, alunos! Na aula passada eu falei sobre múltiplos de um número natural, né? E eu prometi que eu ia falar sobre divisores de um número natural. Divisores lembra aquela operação que vocês mais amam, né? Que é a divisão, isso mesmo. Na divisão, no algoritmo da divisão, nós temos 4 elementos, né? Os 4 termos da divisão. Que quais são? O dividendo, aquele número maior. O divisor, que é o que divide o dividendo. Temos o quociente, que é o resultado da divisão, e o resto. O resto é caso a divisão dê exata, o resto é zero. Caso a divisão não dê exata, o resto é diferente de zero. Então, como não está dizendo aqui, o assunto de hoje é sobre divisores. Divisores, a divisão, e temos aqui o elemento da divisão, que é o divisor. Então, a gente vai procurar todos os divisores de um número natural, ou seja, todos os divisores do dividendo. Os possíveis divisores, que tem tudo a ver com a divisão. Por exemplo, nós temos aqui 10 dividido por 2 igual a 5, né? 5 vezes 2, então 10 subtrai, deu uma divisão exata. Então, como deu uma divisão exata, ou seja, o resto é zero, então o 2 ele é divisor do número 10. O 2 ele é divisor do número 10. Então, o 2 é um dos divisores do número 10. Todo número ele tem mais de um divisor. Então a gente vai ver agora como é que se calcula e como é que se encontra esses divisores, certo? Eu botei aqui um exemplo do número 10. A gente vai procurar quais são os divisores do número 10. Então a gente vai dividir o 10 por vários números naturais. E quando a gente dividir, os que derem divisão exata é porque ele é divisor do número 10. Se não der exata, não é divisor, a gente descarta, tá? E por quais a gente vai dividir? A gente vai dividir por os números menores que 10, né? Porque na divisão a gente não pode dividir por um número maior, tem que dividir por um número menor. E qual é o primeiro número natural? É o zero. Mas o zero, a gente sabe que o zero nunca pode ser o nosso divisor. A gente não pode dividir nenhum número por zero, né? Então o nosso primeiro número natural que a gente vai dividir, começar a dividir, é o número 1. Então vamos lá. Eu botei aqui vários 10 aqui, a conta de divisão, vamos lá começar. 10 dividido para 1. 10 dividido para 1 é igual a 10, né? 10 vezes 1, 10. Subtraindo, resta 0. O resto deu 0. Se o resto deu 0, é uma divisão exata. Como é uma divisão exata, então o que está no divisor, ele realmente é divisor do número 10, porque deu exato. Ok? Então, o 1 é divisor do número 10. O próximo número natural é o 2. Vamos pegar o 10 e dividir por 2. 10 dividido por 2, vamos lá na tábua de 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Deu, ó. Então, é 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, sobra nada. Também deu uma divisão exata. Se deu exata, então 2 também é divisor do número 10. Ok. Próximo número natural é o 3. 3. 10 dividido para 3. Vamos lá para a tabela do 3, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Nenhum deu 10, ó. Então, a gente vai para o menor, né? A gente não pode multiplicar pelo maior. Então, é 3 vezes 3 que deu 9. 3 vezes 3, 9. Para 10, resta 1. Então, o resto deu diferente de 0. Se deu diferente de 0, porque não é exata. Como essa divisão não deu exata, então o 3 não é divisor do número 10. Não é. Ok? Tá dando para entender? Continuar. Então, o próximo número natural é o 4. Vou pegar o 10 e dividir por 4. Na tábua do 4, nós temos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 8 ou 12, né? Então, a gente pega um número menor, que é o 8. Então, 2 vezes 4, que dá 8, sobra 2. O nosso resto também deu diferente de 0. Então, essa divisão não é exata. Contudo, o 4 não é divisor do 10. Próximo número, 5. 10 dividido para 5.
tábua do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Deu, ó. Tá, 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, deu uma divisão exata. Então, 5, ele é também divisor do número 10. Próximo número é o 6, número natural, né? Mas por que eu não vou colocar aqui para dividir por 6? Porque a gente olha, verifica só até a metade do número que a gente deseja. A gente quer saber os divisores do 10, a gente olha só até a metade dele, que é o 5. Então o próximo número que dá para dividir o 10 é somente ele mesmo, entendeu? A gente não precisa olhar ou verificar o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9. E assim vale para todo número que você quiser verificar se é divisor ou não, quais são os divisores. Então o próximo número é ele mesmo. 10 dividido para 10, que dá 1. Sobra nada. Ok? Então, os que deram divisão exata, eles são divisores do número 10. Os que não deram exata, a gente descarta. Para determinar os divisores, a gente usa um símbolo, que é o D maiúsculo. D maiúsculo significa divisores. Entre parênteses, a gente coloca o número que a gente quer saber os divisores dele. No caso aqui é o 10. Então a gente lê, divisores do número 10. Quais são? A gente coloca aqui na igualdade, depois da igualdade. No caso foi aqui o 1, o 2, o 5 e o 10. Ok? Então, vocês agora descobriram quais são os divisores do número 10. Quais são eles? O número 1, 2, 5 e 10. O 10, no caso aqui, tem quantos divisores? 4 divisores. O menor divisor dele é o 1. O maior divisor dele é o 10. Ok? Então, para descobrir os divisores de um número, é simples. Porém, vocês têm aquela dificuldade na divisão. Vocês têm que treinar bastante a divisão, aqui no caso. Então, basta você dividir esse número natural por todos os números naturais menores que ele, até a metade. E depois você vai ver quais que dão a divisão exata. Se deu a divisão exata, é porque é divisor. Ok? Então, os divisores é dessa maneira. Temos algumas observações aqui sobre divisores. Ó. A primeira observação. Todo número natural, existem vários divisores, né? Tem número natural que tem 2 divisores, tem número natural que tem 3 divisores, ou até mais. No caso aqui do 10, foram 4 divisores aqui. Ó. Mas tem uma dica. Todo número natural tem seu menor divisor sendo o número 1. Porque todo número dá para dividir por 1. Entenderam? Então, o menor divisor de qualquer número natural é o número 1. É o número 1. Essa é a primeira dica. Quando for calcular os divisores, a gente já sabe que o primeiro divisor de qualquer número é o 1. Segunda dica aqui, ó. O maior divisor. Para vocês descobrir o divisor, tem que dividir por todos os números naturais até chegar ao número que a gente quer. Ou seja, o maior número que a gente vai dividir é por ele mesmo. Essa é a dica 2. O maior divisor de um número natural é o próprio número. É ele mesmo. Ele mesmo. Qual é o maior divisor do número 50? É o 50. O maior divisor do número 30? É o 30. O menor divisor do número 30? É o 1. O menor divisor do número 50? É o 1. Então tá dando para entender nessas dicas. Terceira dica, o 0. Lembra que eu falei para vocês, numa divisão, o divisor nunca pode ser 0, né? Então, no caso, o 0 não é divisor de nenhum número. Não é divisor de nenhum número. Não é divisor de nenhum. Essa é a minha terceira dica. E a quarta dica, quando a gente falamos sobre múltiplos, os múltiplos a gente sabe que eles são infinitos. Né? A gente pode multiplicar por todos os números naturais. O resultado vai ser o múltiplo daquele número. Então é infinito. Nos divisores aqui, ele é finito. Ou seja, a gente consegue contar todos os elementos dos divisores de um número. Então, essa é a minha quarta dica.
todo número tem um número finito de divisores. Pronto, aqui encerra a aula sobre divisores de um número natural. E agora é com vocês. Boa atividade, até a próxima aula.